Sejam bem-vindos ao Netcast, o melhor podcast do mundo da tecnologia, com a missão de levar conhecimento e informação até você. Início, vamos falar dos nossos patrocinadores. Quem proporcionou tudo isso aqui pra gente foi a Netway e a Inksoft. Netway é o provedor de internet, está aqui em Pimenta Bueno, Cacoal, Primavera, Nova Estrela e Parecis, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Planos de internet fibra ótica, planos via rádio, planos empresariais e também link dedicado, tanto no atacado, quanto no varejo também, internet. Isso mesmo, nós vamos deixar aqui na tela para vocês o QR Code e o telefone de contato da Netway. Se você precisa resolver seu problema com a internet, pode chamar a Netway que eles vão te ajudar com isso, tá bom? O nosso QR Code vai estar aqui em algum lugar da tela e também aqui no nosso rodapé vai estar o nosso telefone de contato, tá bom? É telefone e o WhatsApp também, você pode estar entrando em contato lá. E também a Inksoft, que tá com promoções imperdíveis, a nossa loja física fica em Pimenta Bueno, exato. Certo? E também tem online, então se você quiser entrar no Instagram, no WhatsApp, pedir para entregar, você pode falar com os nossos atendentes que eles vão entregar para vocês, tá bom? Entrega grátis. Inksoft, produtos eletrônicos, é na Inksoft. É tanta coisa que nem cabe aqui, né? É o nosso slogan, é o slogan da Inksoft. Tudo certo? Oi, Karen. Hoje vamos apresentar Cleiton. Um convidado muito especial da área de TI, professor perito, policial perito, professor Anderson, especialista em segurança cibernética. E vamos falar sobre esse tema atual, muito atual, né? E que tema é esse, Kai? Então hoje nós vamos falar sobre cybercrimes, E sobre cibersegurança também, com o Anderson, que é referência na nossa região, O Anderson atua ali em Cacoal e região, na regional. Então, Anderson, se apresenta pra gente, conta um pouco, da área que você atua, do que você já estudou, se apresenta aí pro nosso pessoal. É um prazer estar aqui, agradeço o convite de vocês. Eu trabalho na perícia já tem uns 18 anos e estou como professor na Unesc também já há alguns anos, trabalhando lá com os pessoal que está no curso de Ciência e Computação. Aí atuo nessa parte de informática forense, que tem tudo a ver com a questão da cibersegurança e os crimes digitais, que a gente está sempre suscetível ali a cair. A minha formação é de analista de sistemas, E aí eu tenho algumas pós na área de segurança, que habilita a gente a trabalhar justamente com essa parte de prevenção, e também de análise quanto à questão dos ataques, sabe, digitais e tal. Você pode contar um pouquinho pra gente quais são essas pós que você fez? Eu acho que é legal o pessoal saber que quer seguir na área também, Então, eu depois que eu me graduei, a primeira eu fiz na área justamente de segurança de sistemas. E essa de segurança de sistemas que me abriu um olhar, assim, na questão da informática forense, sobre conseguir entrar nos sistemas quando eu digo sistemas bem amplo mesmo, não é só aquela questão de PC. Se a gente está hoje com um celular na mão, é um sistema operacional que a gente tem aqui, seja iOS ou Android, é um sistema operacional. Então, essa questão de como funciona o sistema, quais são os meios que as informações trafegam e as principais vulnerabilidades que a gente tem lá dentro, é onde a gente consegue justamente ver e conseguir se precaver de possíveis falhas, que é onde justamente vem os golpes, os crimes, trabalho nessas falhas. Então essa pós me abriu esse lado. E aí, posteriormente, eu passei no concurso de perito criminal, E dentro da academia, no tempo que eu fiquei como perito criminal no Amazonas, eu justamente tive contato com a questão da perícia, especificamente, de perícia informática, que é justamente trabalhar essa questão da segurança, que é o que eu trabalho hoje em dia, aqui no estado de Rondônia. Em Rondônia, eu sou policial civil da turma de 2005, então já tem 18 anos que estou na Polícia Civil. Aqui, no caso, eu sou agente de criminalística, mas eu faço essa parte de informática forense na regional da perícia de Cacoal. Eu trabalho com essa área aí. Nossa, bem ampla a sua formação. Tem alguma muita diferença coisa, tem bastante da coisa. perícia criminal que você atuava lá para essa parte que você está fazendo agora? Antes era mais tirar foto de cadáver, igual o pessoal fala. Sim. É porque assim, Ou lá você já atuava com informática também. É porque assim, a perícia no interior, de uma forma geral, ela é muito generalista,
Então, assim, o perito quando ele entra, o perito mesmo, né, o perito criminal, ele entra, geralmente você faz o concurso ou entra para uma área específica, nós vamos supor a minha área, eu fiz o concurso para perito de informática. Só que as especialistas, as áreas especializadas só estão na capital, nos institutos nossos lá, né? No interior você faz tudo. Então, como no meu caso eu sou agente, né? No interior eu ficava no plantão, a gente atendia local externo, acidente, local de morte. Aqui a gente tá falando, tem muitos casos para contar, né? O que aparecia... O cara no interior tem que fazer tudo, sabe? Meio generalista. Só que após eu pegar essa graduação, né, esse título de perito de informática no estado do Amazonas, eu aqui em Rondônia eu comecei a trabalhar especificamente com informática forense. Aí toda a parte de análise, por exemplo, existia um crime, alguma coisa de tráfico ou pedofilia, né, precisava de um especialista para fazer análise, fazer o primeiro levantamento, se mandava para o instituto ou não. Essa parte de informática forense da regional, aí eu trabalhava e atuava. Entendi. Como é que foi essa essa parte do Amazonas? Você migrou do Amazonas propriamente? Você estudou no Amazonas? Isso, porque assim, eu entrei aqui na Polícia Civil em 2005, nessa parte generalista. Depois que eu me graduei, que eu terminei a faculdade depois, né? Até terminei na Unesc e tal. Depois que eu me graduei, aí apareceu esse concurso de perito lá. Aí como eu estava na Polícia Civil aqui, eu pedi afastamento. Né? A gente pode pedir um afastamento por tempo determinado, né? E eu pedi afastamento e fui para lá, fiz o concurso, passei, aí fiquei 1 ano lá, entre academia e atuar e tudo. Só que posteriormente, o nosso salário aqui na época, né, a Polícia Civil aumentou bem. Aí eu retornei, como eu estava só afastado, né? Aí eu retornei com o título, né? Só que aquele, assim, de fato, não de direito, né? Aí retornei com o título, sei fazer o trabalho pericial e tal, e estava ajudando, né, as investigações, a parte das delegacias nesse sentido. Então, você passou em 2 concursos estaduais, o daqui de Rondônia e passou no concurso do Amazonas depois. Eu já passei em alguns, mas assim, os principais, né, são esses que eu tô. Concurseiro de... Já fui bastante. Legal, interessante. Então, voltando aí nesse assunto de cybercrime, cibersegurança, né, qual que é o ponto, assim, que você acha mais complicado, assim, da sua função de ter que lidar? Igual você falou, lida às vezes com pedofilia, ou com um acidente, ou com uma recuperação de dados. Como é que é o seu dia a dia aí de perícia, né? Cara, assim, a perícia nos estados, ela igual eu falei, ela é concentrada, né, os recursos, o que a gente pode fazer, assim, na totalidade, dentro dos institutos, né? Então, hoje em Cacoal, hoje 2023, tudo que existe de problemas que exigem um conhecimento técnico, a gente está encaminhando para Porto Velho, né, para o Instituto Criminalístico. Lá eles têm todo o equipamento e tal. No interior, tem justamente a carência de profissionais, né, treinados, e de equipamentos, né, um investimento do Estado, assim, nesse sentido de poder resolver o problema, né? Porque a gente, por exemplo, na nossa área, na minha área específica de informática, a gente tem, às vezes, conhecimento técnico, tem o estudo, né, que a gente sabe fazer, só que se não tiver ferramenta, não tiver o meio para fazer, não adianta muito, né? Então, em muitos casos, a gente precisa de equipamentos. Geralmente são equipamentos caros, né? E nessa parte de TI. Então, geralmente, a gente concentra lá em Porto Velho. Aí, os desafios, assim, de atuar em si, são vários. Eu posso contar vários casos, mais, assim, a parte mais humana mesmo, né? Igual, eu até estava comentando aqui em off a questão de atuar nas áreas de pedofilia. Tem casos de pedofilia que realmente, assim, impacta a gente, porque são coisas que, igual eu tenho um filho, é automático você pensar, né, nas situações. Então, essa questão mais humana mesmo, assim, só que não é só na perícia, é a atuação do policial, sabe? Do policial em si. Você trabalha com coisas ali que realmente, às vezes, você tem que ter um preparo psicológico para poder, sabe, não levar aquilo para sua vida e não te impactar tanto, né? Mas você vê casos que realmente, às vezes, choca a gente, sabe? E assim, você falando que é um profissional que atua próximo aqui da região de Rondônia, né? Cacoal, Pimenta, Espigão, né? Aqui. A regional toda. E assim, saber que perto da nossa região acontece todos esses casos, essas situações, né? Acaba tem muito, mexendo com a gente também, de saber que tudo isso ocorre. Teve alguma mudança aí da época da pandemia para cá? Que teve muita evolução também tecnológica, né? Muito mais acesso foi liberado até de forma gratuita à internet, a equipamento de informática às pessoas. E teve algum aumento, assim, nesse crime, nessas vulnerabilidades, pelo fato das pessoas irem mexer sem ter o conhecimento ou, né, informação necessária sobre segurança, como se portar, né, nas redes? Sim. Sempre quando eu dou essas palestras na área de segurança, ou cibersegurança, ou mesmo de forense e tal,
meus alunos e para os palestrantes, eu sempre toco nesse quesito, né? A questão do acesso à tecnologia hoje, ela é muito ampla, a gente não tem nem que assim, discutir. Todo mundo hoje tem um celular na mão. O celular, como eu falei, eu até ensino meus alunos, é um sistema operacional, você quer um computador completo que a gente tem na mão. Né? A questão você perguntou de aumento e tal, eu vejo até como uma forma natural. Vamos colocar assim, ó, de 2017, 2016 para cá, tem até uns dados da parte de crimes digitais. Em 2017 para 2018, olha só quanto tempo faz, a gente tem um aumento de um ano para outro de mais de 400% em golpes digitais. Então, assim, isso eu estou falando de Rondônia, estou falando da nossa regional, Cacoal, Pimenta, Espigão, aqui, nós, 400%. Então, assim, é muito, entendeu? Aí, esses casos mais assim, que choca a gente, pedofilia, né, alguma coisa nesse sentido, como eu vejo assim, que sempre houve, mas como a gente tem hoje mais acesso, né, todo mundo tem celular, então é fácil de falar, tá aparecendo mais. Então, assim, teve um aumento. Não que não existia antes, sabe? Hoje, o último que eu trabalhei, por exemplo, foi até falar assim, um avô estuprando um neto num sítio. E é aqui da nossa região. Então, assim, acontece muito. E sempre assim, essa coisa de pedofilia, né? É parente, alguém que está perto. Então, tem muitos casos. Acontece que a gente está trazendo mais e está sendo mais divulgado, né? Nesse sentido. Divulgado, sim. A pessoa grava, ou consegue falar, né? Para a escola, para o professor, alguma coisa nesse sentido. E aí chega até a polícia, né? Na mídia não sai, né? A gente não vê isso na mídia. Por isso que fica, às vezes, espanto. Mas os casos estão aumentando bastante. É um dos benefícios da tecnologia também, né, Karen? A gente sempre tenta ver o lado mal, mas tem o lado bom, né? Essa questão de poder se comunicar, poder trazer informação, né? Que é poder chegar até as autoridades, né? E tem alguma ação, alguma coisa que você vê que a gente pode fazer para mitigar ou para instruir as pessoas nesse sentido, né? Acho que já vi algumas palestras até que você promoveu nesse sentido. Então, você fala de cibersegurança especificamente, né? O que é a cibersegurança, né? É justamente a gente ter os meios e entender os conceitos ali de informática, os conceitos básicos, e justamente entender que existe vulnerabilidades. E quando você está consciente que tem essa falha, você tentar se precaver, né? Então é basicamente isso. Então, o que a gente pode fazer nesse sentido? Igual eu falei, repetir de novo, sempre eu bato nessa tecla com meus alunos, com os palestrantes. A nossa sociedade, de um modo geral, nós somos analfabetos digitais. Até assim, um termo que choca. Mas por que a gente é analfabeto digital? Sempre, eu estou com uma turma, por exemplo, eu dei uma palestra numa escola Bernardo, em Cacoal, esses dias. Eu perguntei para os alunos lá, quem tinha celular? Todo mundo levantou a mão. Aí eu perguntei, o que faz com o celular? Qual a principal ação ali com o celular? Rede social, entendeu? Instagram, TikTok, Facebook. E WhatsApp, né? Trocar uma mensagem. E mais nada. Sendo que isso aqui é um sistema operacional completo. Você pode fazer tanta coisa. A gente não sabe o tanto de coisa que a gente pode, o poder de processamento que a gente tem na mão com um aparelho desse hoje. Sabe? E aí a gente usa para rede social para fazer coisa, né? Então, assim, o principal item, então, é saber justamente que o que a gente faz num sistema operacional, geralmente, né, você está vulnerável de alguma forma, né? E aí isso aí pode retornar contra você. Então, justamente ter essa noção de precaver, esse cuidado dos pontos de segurança que a gente tem que colocar, no mínimo, né? É como se fosse um fundamento, né? Quase todas as teorias, ela tem um fundamento que não muda, né? Com o tempo vai evoluindo, né? Por exemplo, na última palestra eu estava falando para os meninos, até para as meninas, nessa questão, né, de rede social e tal, ó. Todo sistema operacional, isso é da informática. Não existe o procedimento de apagar. Uma vez que você coloca alguma coisa em qualquer mídia, qualquer sistema, só existe dois procedimentos, que é a leitura e a escrita. É o procedimento que a gente faz em qualquer mídia. Então, assim, eu só posso gravar a informação dentro de uma mídia e depois ler ela. Não existe apagar. Ou apagar virtualmente não existe. Então, a partir do momento que você tira uma foto, que seja um nude, ou qualquer foto, qualquer coisa, grava um áudio, grava um vídeo, essa informação ela nunca mais vai sair desse sistema operacional. A não ser que seja sobrescrita, gravada em cima, né? Mas para gravar em cima é mais difícil. Por isso que a perícia consegue, por exemplo, eu pego o celular de um traficante ou um outro caso, sei lá, recuperar informações de 5 anos atrás, recuperar a conversa, o cara apagou há um tempão atrás. Se a conversa tiver aqui no aparelho, eu posso recuperar. Entendeu? Uma foto, já recuperei foto de tráfego, às vezes nem a foto toda, mas tinha um pedaço da foto
que ajudou, né, ali na investigação e chegar na conclusão lá pro juízo. Então, tendo essa noção de que o que você faz no sistema nunca mais vai sumir, né, já começa você a entender, assim, a importância disso aqui, né? Pensar duas não é de vezes, qualquer né? jeito. Porque eu falo, a gente é analfabeto digital, você tem que conhecer o que você tem de potencial na mão, né? Pra Com poder certeza. se proteger. Surgiu um questionamento aqui agora, né? Também igual. Tem essa parte de gravação e leitura, né? E, por exemplo, como é que faz no caso da memória RAM do computador? Que desliga, Não, sim, acabou, a né? perícia... Tem como Aí a gente vai entrar fazer pra... a recuperação dessa parte da memória RAM tudo que tem fica lá? recursos, são recursos, né? Aí entra pra parte que eu gosto muito, que é justamente a forense, a informática forense. Umas paixões que eu tenho. Na informática forense, a gente tem 2 tipos de exames, que é o exame post-mortem, né, que a gente fala, que é o exame equipamento desligado, que é o que geralmente a gente faz, né? Um HD, um computador desligado, um celular desligado, você vai lá e faz a perícia. Então é, por exemplo, assim, cheguei, você aprendeu lá os Aprendeu, tá desligado, beleza. Tá desligado. É um tipo de exame. perícia. E tem o exame em live, que é o exame quando o equipamento tá ligado. Aí esse exame exige um pouco mais do profissional, né, do cara que vai fazer análise ali. Nem sempre, às vezes, toda vez é um perito criminal. Que existe o perito judicial, inclusive eu trabalho muito nessa área de perícia judicial, perícia particular. Então, se acontece um caso e o computador está ligado, eu preciso pegar alguma coisa que está aqui agora. Se desligar, vai perder, né? Você falou justamente memória RAM, né? O que está lá, desligou, acabou. A gente tem um procedimento chamado dump de memória. Então, eu chego com o equipamento, a primeira coisa que eu vou fazer é uma imagem, né? Ou tirar ali uma foto do que está na memória RAM. Transformar aquilo num arquivo, que a gente chama de arquivo de imagem, e aí sim, nesse arquivo fazer a perícia. Então, é um procedimento que é bem corriqueiro, né, pra gente fazer. Aí tira do exame em live, né, e eu coloco no post-mortem. Aí eu faço depois a perícia lá. E é legal de falar desse sentido para quem é da área, né? O que está na memória RAM, por exemplo, se o cara está logado com o WhatsApp lá, e está fazendo tráfico, fazendo alguma coisa, não sei, N situações, né, de crimes, vamos falar da parte criminal. O que está na memória RAM, se for WhatsApp, geralmente ele é criptografado, né? Sim. Só que na memória RAM, o que está lá, eu vou acessar sem criptografia. Então, toda a conversa, todo o WhatsApp do cara, eu consigo acessar sem ter que quebrar a chave nem nada, porque está na memória RAM. Então, a primeira coisa que eu faço é ir lá e fazer o dump, né? Puxar aquilo lá e criar uma imagem e depois analisar. E colocar isso dentro de um laudo, num documento que tenha documento probatório, né? Para poder chegar em juízo. Então é um negócio bem legal de fazer. Nossa. E assim, eu também estudei, né? Perícia também. Sou da área também. Então, assim, tem um procedimento que é bem legal, acho, de explicar para o pessoal, que assim, como eu vou garantir que você fez a perícia no meu computador e ela não foi alterada, nenhum dado, você não forjou nenhuma prova. Eu acho que é legal falar pro pessoal como é que vocês fazem pra... que a gente, vamos falar assim, são coisas bem específicas, né, da área. É um procedimento chamado de código hash, tirar o hash. O que é o hash, né? É um procedimento, um algoritmo matemático que eu vou pegar uma função e vou colocar referente a qualquer coisa que seja digital, código binário, vamos colocar assim. Então, se eu tenho um arquivo X, ele tem um código binário. Tem uma foto, ele tem outro código binário. Aí eu jogo esse algoritmo hash em cima desse código binário, ele vai me retornar um valor fixo, que é como se fosse o CPF desse arquivo. Então, tudo que a gente faz perícia, eu tenho que entregar o código hash daquela imagem ou do resultado que eu cheguei. Aí eu garanto que, coloco, né, probatório ali naquele documento, que o que eu analisei veio desse arquivo, o que eu analisei veio dessa imagem. Então, se posteriormente quiser fazer uma outra perícia, ter uma contraprova, alguma coisa nesse sentido, basta a pessoa bater o mesmo código meu, né, código hash, e aí fazer a verificação. Ele é tão sensível que se eu mudar um bit do arquivo, o código hash muda. Então, se for no arquivo e dar uma barra de espaço, já vai já dar outro código hash. Código. Inclusive, é legal porque o código hash, gente, ele é a base, por exemplo, da parte de segurança do Bitcoin. O Bitcoin é uma série de código hash. Entendi. Nada mais que isso. Então, para mim poder fazer uma transferência, eu tenho que fazer uma tripla análise, né? Triplo código lá de cálculo. Aí ele faz 3 códigos hash, um hash de outro hash de outro hash, e eu consigo fazer uma transação. Então, eu sei de quem veio e para onde vai. Então, o hash ele é muito, assim, seguro. Muito seguro. Então, é usado em assinaturas digitais, né? O pessoal do direito que usa PJE, a assinatura ali que você entra no PJE é uma assinatura de código hash, né? Quando eu tenho 2 chaves, né? É código hash. Então, o hash ele é a base dessa parte de segurança.
Tá? Então a gente sempre coloca na perícia também. Então é bem importante, né? O hash, então, sempre tem um código, né, para certificar de que aquilo é verdadeiro. Aquilo. Então também foi até na assinatura, né? Todo mundo que tem certificado digital foi uma das coisas base que é código hash. Nessa época também se intensificou, porque as pessoas não podiam sair de casa para assinar documento, né? Então... Cara, ó, pra você ver, eu falava disso aí para meus alunos já em 2017, 2018, eu falava, ó, tá chegando, vai ter um projeto de lei, hoje já é lei, né, LGPD, que vai mudar algumas coisas. Aí essa questão da assinatura digital, quando ela começou a ser usado, hoje em dia já está até em uso. Eu não preciso mais, por exemplo, ir num cartório fazer reconhecimento de firma. Eu posso, se eu tiver assinatura digital, né, do governo, aquele questão do eGov e tal, estiver usando, e nos institutos, nos locais que aceitam, eu não preciso, por exemplo, pegar um documento, assinar e lá reconhecer firma. Se eu assinar digitalmente, tem o mesmo valor probatório. Então, assim, está impactando até na vida do cartório, sabe? Das coisas que a gente faz no dia a dia. Sim. Então, a tecnologia, ela veio realmente para mudar. E muitas coisas vão mudar. Tem gente que olha, às vezes, com um olhar meio assim, crítico, né? Com medo. Só que isso aí é natural, né? Se a gente pegar ali Revolução Industrial, Segunda Revolução, nós estamos hoje passando pela chamada Quarta Revolução, né? Tem empregos que é natural esse movimento, né? Vão deixar de existir, mas outros vão entrar. Surgir, e a tecnologia é um motor muito, muito grande nesse meio, sabe? Um motor que mexe. Hoje a gente tem tecnologias vestíveis, né? Que é igual ver que você tá com smartwatch. Justamente. Né? Todo mundo tem, é um negocinho que tá uma série de coisas. Você já chegou a ter algum caso de alguma coisa que precisou do... Eu vi que teve um caso que por conta dos batimentos que o relógio coletor da pessoa soube que estava em perigo, né? Sim. Aqui em Rondônia eu não vi, mas eu li sobre o caso que o rapaz caiu de algum lugar, estava fazendo uma caminhada, não sei, e acelerou o iPhone, era um Apple Watch. Apple Watch. Identificou, né, a mudança de frequência e já deu um start na emergência. Então, tipo assim, a tecnologia hoje, cara, ela veio para realmente mudar como a gente se vê como sociedade, sabe? Isso eu sempre falo para meus alunos. É um negócio... nas palestras que meus alunos falam também, direto, sobre a tecnologia em si. Eu sempre comparo com a energia. Se você pegar, por exemplo, 1800 para trás, o ser humano não era dependente. Sim. Quando veio aquela questão do uso da energia, né? Lá, o Tesla e o outro colega que desenvolveu, o Edison, e veio aquela briga todos os dois e tal. Enfim, a sociedade começou a pegar. Depois que pegou, ficou dependente. A indústria, tem para tudo. Hoje não existe sociedade sem energia. E a informática, aí entra a internet, tudo, não existe mais, cara. É uma dependência tal e qual. Então, você não tem mais sociedade hoje. Se tirar a internet, praticamente tudo para. Olha a pandemia que aconteceu. A gente, no modo geral, né? O pessoal não ficou louco porque teve a questão da tecnologia, das redes sociais, fazendo um papel muito importante dessa questão de comunicação. As pessoas puderam continuar estudando, né? Estudando, trabalhando. Quem não era débito do EAD teve que ir à força, né? Quem pôde trabalhar remoto, foi trabalhar remoto. Então, assim, o impacto foi bem menor. E teve coisas que permaneceram, né? Nessa modalidade. Essa questão também na nossa área de informática. Hoje, os principais cargos são cargos remotos. Eu falo para meus alunos, vai chegar um dia que na área de informática, se você não for da área de infra, uma área que você tem que estar lá e tal, se for questão que pode fazer, né, codificado, você vai trabalhar de casa e com salários muito, muito bons, né? Isso já é uma realidade, pô. Multinacionais. Hoje eu tenho um colega que até que dá aula também. Ele trabalha para uma multinacional de Portugal, sabe? Trabalha aqui, trabalha na área que ele entende, na programação e tal. Um outro colega aluno trabalha para uma multinacional também, está ganhando super bem. Tudo trabalho remoto. Então, assim, é um movimento que eu vejo natural que a tecnologia trouxe. Mudando ali os paradigmas de trabalho, né? E a demanda, assim, dessa questão da perícia, né, criminal, ela é tão alta quanto a do profissional de informática em si? Porque já tem estudos que dizem que a gente já tem serviço para 2024 e não tem profissional ainda para fazer tudo que precisa. Sim, eu sempre falo. Né? Mas aí não é só informática, não. Eu fiz engenharia um tempo. O Brasil vai estar daqui uns dias com carência de engenheiro. Sabe? É uma realidade, uma triste realidade. Nós estamos passando num período ali pós-pandemia. Eu estou na área acadêmica lá já tem alguns anos. Por exemplo, esse ano não fechou turma de engenharia, né? Então, assim, daqui uns dias vai faltar esse profissional. E na área de TI é muito, porque o que acontece? Como eu estou falando que é uma tecnologia, é algo que a sociedade está dependente, não vai mais deixar de ser, naturalmente eu preciso de mão de obra, né? Então,
E a gente precisa de mão de obra qualificada, claro. Então, como tem muita demanda na área de informática, também vai ter muita demanda nas áreas que precisam dos profissionais. Impacta na sociedade, né? Então vai impactar em várias áreas, e uma das áreas são as áreas criminais. Então, a gente vai falar sobre cybercrimes, né? Sim. Então, hoje, vamos colocar os termos, né, de quadrilhas, bandidos, estão migrando do mundo físico para o mundo digital, porque realmente tem menos risco para ele e o lucro é muito grande. Teve até uma palestra que eu assisti, que foi você também, e onde... Sobre esse assunto. Tinha um resultado de uma pesquisa, até na nossa região mesmo, que diminuiu os assaltos, né? Arrombamentos, furtos em casa, furtos, né? E aumentou o estelionato. E por meio digital. A gente tem um grupo de TI aí em Rondônia, que até direto o pessoal manda print, né? Vaga pra trabalhar na Amazon. Clica aqui e ganha um Pix de R$100, né? Os golpes. Então, vamos aproveitar esse gancho para começar a falar dos cybercrimes, das situações que ocorreram. Tem algum que assim, você possa falar que aconteceu na nossa região, assim, que você lembra bem, que marcou, assim, você? Não, sobre os cybercrimes, eu gosto de começar a explicar a questão do porquê que acontece, né? Legal. Volta de novo para aquela questão da gente ser... Eu me incluo, tá, gente? Ser analfabeto digital. Então, o que acontece? Como a gente não tem 100% de conhecimento, às vezes não tem curiosidade, ou às vezes é tempo, você usa aquilo ali como uma ferramenta, né, de conversa e tal. Os golpes, eles exploram as vulnerabilidades dos dispositivos, das redes, do que você está trabalhando, tá? Então, sempre que existe um golpe, que existe uma vítima, existe antes uma vulnerabilidade que foi explorada. Os golpes que mais acontecem ou aconteciam, né, na nossa regional, um exemplo, são vários, mas um exemplo, um golpe de clonagem de WhatsApp. Daí o cara clona e pede dinheiro. Todo lugar que eu vou dar palestra, todo lugar que eu vou perguntar, alguém conhece alguém que caiu. Ou família, não sei o quê, não sei o quê. Então, na delegacia, agora, esse ano eu vi menos, mas na delegacia, 2020, 21, 22, cara, foi assim, exponencial o tanto de vítima. E até colegas próximos. Mas onde começa esse golpe? Começa na nossa falha, enquanto usuário, de não se precaver, não cuidar da segurança. Então, a segurança é o principal item que a gente tem que, na hora de começar a mexer com o celular, começar a mexer com a rede social, né? Eu estou falando assim, mas o próprio uso do aparelho, a segurança de clonagem de WhatsApp, começa no chip. O nosso chip, a gente pode colocar um código, uma senha, que é o PIN, né? Então, sim, todo usuário deveria saber que eu vou pegar um celular e vou usar. Até você vai dar um celular para um adolescente, para um filho seu. Sim. Cara, a primeira coisa que você tem que fazer é mudar o PIN do chip que a pessoa vai usar. Sim. Seja da Oi, da Claro, da Vivo. Você tem lá o PIN, né, que é o que bloqueia o PIN, né, o bloqueio de PIN. Você vai lá e altera. Se você não alterar, ele tem um código padrão, sabe? Então, como é que começa o golpe do WhatsApp? Eu vou lá, descubro o seu número, né, da Karen, né? Vamos descobrir o número da Karen. Aí eu pego um outro chip com equipamento que é baratinho de pedir da China, pego o número dela e clono em um outro chip com equipamentozinho, e aí ativo isso com a operadora. Se eu tenho os dados dela, nome, CPF e nome da mãe, é o que eu preciso. Nossa, acha tudo na internet. Tudo na internet, então é fácil, sabe? Não é tão difícil. E aí eu coloco esse chip clonado como ativo, beleza, lá na rede, fazendo com esses dados. E aí pronto, eu instalo o WhatsApp. Se o seu WhatsApp não tem verificação das 2 etapas, não tem a questão de segurança, aí ele vai dar uma mensagem e eu pedi para baixar o seu último backup. E aí baixou, instalou no meu aparelho, tô com o aparelho dela clonado. Então, e aí começa a pedir dinheiro. Você entende onde começa? Aqui a gente já teve uma aula, então. Acho que é bom a gente repetir até para ficar em orientação pro pessoal. Então, pessoal, alterem o PIN do celular. Sempre, no final das festas, eu sempre verificação falo. Em 2 etapas. Tem que, não isso só é no o WhatsApp, básico, no Facebook, tudo que tiver verificação, coloca, tem né? Que colocar. Porque... Isso é o básico do básico básico. E primeiro começa pelo chip. Que é para evitar essas... Aí começa. Aí o cara começa, né? Tá lá com a sua lista de contatos, se passa por você, pede número, pede... Cara, eu já vi gente que perdeu 300 mil reais, assim, ó. Aí ele usa da engenharia social, né? A engenharia social é um conceito um pouquinho diferente, mas é nesse mesmo sentido. Que a engenharia social, ela entra para um tipo de investigação ou de levantamento de informação quando eu não tenho acesso. Esse é um golpe que a gente chama de phishing, né? Esse que eu falei. Que ela vai pescando e consegue pegar os dados. A engenharia social ela é quando eu te conheço, eu uso uma lábia, sabe? Certo. Um tipo de lábia para poder conhecer. E você vai ver, geralmente, com a lábia,
você entrega tudo. Existia um outro golpe também, por exemplo, não sei se vocês vão se recordar, que o cara ligava, aí se passava por um parente seu, ou se criava uma situação... Você conhecer seu filho, tá aqui... Você dá informação, velho. Você pode reparar, sempre as vítimas, a vítima da informação. Isso aí é engenharia social. Aí eu te ligava, Karen, aqui é o seu tio. Aí você, eu não falei o nome. Tio Anderson? Tio Anderson e tal. Você falou o nome. Eu tô vindo aqui pra Rondônia pra te visitar e tal, que eu tô passando por Pimenta, meu pneu furou, aí fala algum dado assim que ele consegue ver um dado aqui pela internet. Meu pneu furou aqui, sei lá, na BR aqui, você consegue fazer um pix pra mim? Eu tô chegando aí em Cacoal e tal. Tio Anderson, sabe? O cara entrega. Então, só assim, o cara faz toda uma mídia, tem todo um script. Isso é engenharia social. O cara vai bem na perto, lábia. assim, de um parente próximo que aconteceu, que é uma senhora de idade, né? Então assim, geralmente é quem cai. Acho que tinha que, quando vocês presentearem seus entes daí da família mais idosa, faz um onboard com eles. Já entrega assim, com tudo com a segurança. Você fizer uma chamada de vídeo comigo e eu certificar Esses golpes de Pix, né, o golpe do Pix, que tá muito recorrente ultimamente. Cara, não faz transferência, não faça, né, transferência sem confirmar. Não clica em sites que você tem que colocar os dados. Eu preciso colocar aqui meu nome, meu CPF, a minha senha para poder confirmar alguma coisa. Isso não existe, pô. Não faz isso, que você tá dando informação para poder cair no golpe. Eu lembro que antigamente os bancos davam um cartão cheio de código para você. Era um sistema, eu já vi isso aí. Era um sistema, e sempre eles clonavam a página, né, criavam outro, porque... qualquer um poderia fazer um tráfego, um pago lá e fazer ficar em primeiro. Se ele colocasse um pouco mais de investimento... Sim, tinha ataque de DNS que era desse jeito. Você clonava uma página, aí você entrava no banco, só que entrava na minha página. Entendeu? O de DNS seria, só para explicar pro pessoal, né? O ataque DNS é essa questão do nome da página, né? Então, às vezes, é um jeito até de descobrir se a página é falsa. Então, normalmente eu via muito Banco do Brasil. Tava lá, bb.com, e aí apertava. E o endereço todo esquisito. O endereço todo esquisito. Aí qual que é o macete? Você não clica, ou você vai clicar, você olha o endereço que você tá. Se for um endereço totalmente diferente, esquisito, não clica, porque é alguma coisa de golpe, né? Tem sempre que usar os canais oficiais, né? Colocar assim. E muitos bancos até estão informando as pessoas, a gente não faz, pede, não liga, questão, não banco, pede. Nem governo. A gente, a Receita, sei lá, INSS, os idosos. INSS, o cara ligou aqui pedindo meus dados, tá? Porque eu vou perder o meu benefício, tem que colocar isso. Aí fala, CPF, endereço, senha, fala tudo. Não existe isso aí. Os governos, os bancos, as instituições oficiais não liga, não pede, não manda e-mail pedindo essas coisas. Né? Então, primeiro item, se cuidar da parte de segurança. Né? Até esse ano demorou sair o censo do IBGE terminar, né? Porque as pessoas não queriam atender, eles não queriam passar informação, né? Aquele monte de pergunta, né? Alguém chegar falando. Porque tem essa questão, sempre tem alguém ali, o cara, vai vir o pessoal do censo, você não sabe se realmente é do censo, né? Colocar essa pessoa dentro da sua casa. É um medo, né? Se instala aquele medo, mas na parte digital a gente tem que ter o conhecimento, né? Não tem mesmo, você tem que ter o conhecimento que você está mexendo, trabalhando. Os pais, ter a noção do perigo que os seus filhos podem estar expostos ali. Eu vejo tecnologia, cara, como algo assim, não ser encarada com medo. Eu vejo conversa com mães e tal, elas têm muito receio, né, de medo. Eu acho que a gente tem que ensinar, sabe? Ensinar e deixar as pessoas conscientes, porque é um negócio que vai influenciar pro resto da vida. Então, quanto antes você aprender a se proteger, melhor. Né? Então, assim, você tem que usar de um jeito correto, né? Se proteger. Da forma correta. Agora, tem muitos ensinos e escolas estão introduzindo a informática, né? Antes eu lembro que a gente ia ter informática no ensino médio, porque era obrigação para você fazer um trabalho lá de conclusão de curso, ou quem ia pro IFRO tinha que fazer, né? E aí a gente tinha informática para poder aprender a mexer no pacote Office. Né? Agora já tem mais... que assim, a gente é uma nação que ainda está crescendo em muitos aspectos e vai e volta. Mas nos Estados Unidos, por exemplo... tem estados, em Washington, por exemplo, é obrigatório, criança de 5 anos, né, nessa faixa, 5, 6 anos, já tem informática. E a informática, que lá que eles têm, entra programação, entra segurança, coisas assim, bem relevantes. Até robótica a gente vê também. Hoje a gente tem bastante a questão da robótica, mas assim, quanto mais cedo você ensinar, né, esse meio tecnológico, mais fácil é de aprender, né, de absorver esse conhecimento. Então, realmente, para as escolas seria o ideal, você ter ali, e ali na faixa mais
mais nova ali, né? Para poder aprender justamente que a tecnologia não é para ter medo, mas tem que ter, saber usar, cuidado, né? justamente. Uma pergunta agora que eu gostaria de fazer, que até um colega meu, empresário, pediu, falou, pelo amor de Deus, faz essa pergunta para ele. Como é que tá os ataques aí, os crimes na nossa região para o ambiente corporativo? Cara, muito, igual eu falei. Mas não é só na nossa região, não. Eu atuo, a gente tem vários colegas que atuam, né, nessa parte de segurança e tal. E todo dia a gente vê caso. Mas isso aí é Brasil. O Brasil hoje é o país que mais tem cyberataque no planeta. Nossa. A gente está na ordem até 2021 de, se não me engano, 2,3 bilhões de ataques no ano. Então, assim, o Brasil é o país que mais tem ataques. Mas eu começo a falar sobre esses dados da seguinte forma. O brasileiro, ele é, para não xingar, ele é danado. Nós somos os melhores hackers. Nós somos os melhores desenvolvedores. Isso aí ninguém fala, sabe? Muita coisa de segurança é desenvolvido por brasileiro. E eu gosto de falar essas coisas com meus alunos em palestra, porque assim, a gente tem que ter esse sentimento, sabe? De, a gente é foda. Só que, ao mesmo passo, a gente também é a nação, né, como eu falei, de analfabeto. É onde mais tem vulnerabilidade, mais tem ataque. A gente vê tráfego pago de um pessoal falando robô do Pix. Gente, isso é crime, né? A pessoa tá fazendo... Tem tanta coisa de vender dinheiro, tem tanto. E a pessoa entra e cai. Aí o que acontece? Eu trabalhei, eu vou até falar, não vou falar a empresa, mas sim, é um colega próximo e tal. O cara hoje ele tem quatro empresas no mesmo segmento. Um gerente dele, aí entra os problemas, você vai vendo os problemas pontuais, né, de segurança. Aí as empresas começam a investir em segurança, tem um olhar para segurança depois que leva um prejuízo, né? Geralmente segurança é assim. Igual eu trabalhei muito na parte particular, você chega para falar, investir em segurança, vamos fazer tal coisa, você já vai sabendo que é não, sabe? Tipo assim, é um bloqueio muito grande de investir nessa área. Só depois que a pessoa leva um tombo, ou tem um prejuízo, ou tem alguma perca ali, aí, tinha que proteger, né? Esse caso que eu vou contar agora é o seguinte, o gerente do cara acessou um e-mail particular no servidor da empresa. E a empresa é grande, tipo 3 milhões, 4 milhões de faturamento mensal. Empresa grande. Mas olha só, uma empresa desse tamanho, de faturamento, quase 30 funcionários e blá blá. Tinha um servidor, um único servidor numa sala, e nessa sala também trabalhava a parte financeira, assim, tudo misturado. Aí esse servidor de arquivo, servidor de backup, servidor de tudo, era o servidor que o gerente usava para, sei lá, mexer no computador. E ele abriu um e-mail, clicou nesse e-mail e pegou um malware que a gente chama de ransomware. Hoje está muito em voga. Aí, respondendo ao seu colega empresário local. Hoje, o maior perigo na área corporativa são os ransomware. E o ransomware entra sempre com a ação do usuário. Você abre a porta, você vai lá e abre a porta pro ladrão e entra aqui, sabe? Aí o cara clicou, pegou esse ransomware. O que o ransomware faz? Ele entra no seu sistema, nas suas mídias todas e criptografa. Certo. Criptografa com um código de nível militar. Né? É assim, uma criptografia muito difícil de tirar. E chega assim, demora 8 anos, não, assim, ou mais para... 1024 bits para cima. Nossa. Pra gente entender, nossa segurança de celular, de e-mail usa 128 bits, é o padrão. Esse ransomware hoje, o mínimo é 1024. Quase 10 vezes mais a complexidade, sabe, de codificação. Então entrou e pegou. Aí o grupo, na época, pediu, se não me engano, 3 bitcoins para poder resgatar. Era um grupo lá. Baratinho, Bitcoin. Então, na época, porque aconteceu isso aí, dava mais ou menos, sei lá, uns 100 e poucos mil reais. E ele ainda pensou, porque perdeu tudo. Aí o cara pensou, cara, como é que eu vou fazer com receita? Tudo, gente. Ele perdeu assim, o que eu tenho para receber? O que eu tenho para pagar? Perdeu tudo. Sabe você ficar cego na sua empresa? O cara ficou... Sorte dele, que ele tinha uma outra empresa que até ele tinha trocado de sistema, e a empresa que ele trocou tinha assim, um backup que tinha feito há 30 dias atrás, lá na época, né? Aí ele conseguiu, perdeu 30 dias. Aí 30 dias ele perdeu, tipo, quem vendeu, quem pagou, nota, tudo. Imagina a dor de cabeça. Coisa, gente... 3 milhões por mês, né? Então, essa empresa, faturamento. Era uma coisa assim que... O investimento não era muito. Vamos botar aqui, cara, colocar coisa de ponta, 10 mil reais no ano. O cara tava 100% seguro. Você entende? O prejuízo com a gente poderia falar, o né, investimento em segurança? Desses dois investimentos. Eu acho que seria o
um DDoS, não, proteção DDoS e um firewall. Não, ali tinha que, no caso dele, tinha que fazer toda a arquitetura correta, né? A primeira coisa que o servidor tinha que estar separado e ser o servidor, né? Não é uma estação que o cara tinha que trabalhar. Entendi. Primeira coisa. Aí né? depois fazer toda a parte, por exemplo, uma zona desmilitarizada, fazer ali um firewall, fazer o script bonitinho, né? Entendi. Que não tinha. Só que geralmente o cara não quer, o cara vai lá, vou botar uma empresa, vou botar um computador aqui, um servidor, compra um computador bom, né? Passou o servidor e usa ele normal, sabe? Até os backups deles, por que ele perdeu? Que ele fazia o backup num HD externo que estava lá colado. O ransomware entrou, pegou e foi pro HD. Criptografou até o backup. Então, assim, o que eu falo pro seu colega que é empresário, invista em segurança, cara. Sai muito mais barato. Se um dia pegar. Então, isso aí... teve um outro caso de uma empresa de contabilidade, mesma coisa, pegou ransomware. Então, assim, sempre essas vulnerabilidades. Um vírus ou algum tipo de coisa que vai dar prejuízo. E se você não tem uma empresa, não tem algum profissional, não tem um suporte ali, né? Que te ajuda nessa questão de segurança, o prejuízo é... E qual seria a solução que você estava ofertando nesse caso? Então, nesse caso dele específico, ele investiu depois. Entendi. Aí ele investiu nessa questão de fazer a separação, principalmente do backup, colocou backup em nuvem, certo. Que o dele não ficava tão caro, não ficou tão caro, porque 4 empresas não é um volume exorbitante, né? Então, colocou backup em nuvem. Então, primeira coisa, fazer o backup de tudo que tem fora da empresa dele, em outro local. Então colocou backup em nuvem, resolveu. Aí depois fazer essa parte de firewall, fazer ele estruturar a rede, né? Aí ele investiu. Entendi. E hoje está certinho. Não vai passar mais esse perigo. Ou se ocorrer, é claro, quando a gente fala em segurança, a gente mitiga, né? Você tenta trazer ou deixar o impacto menor possível. Sim. Pode ocorrer? Claro que pode. Tá? Só que se ocorrer, não vai ficar igual ele. Pô, perdeu, ficou cego de tudo. Não vai acontecer isso aí. Você tem onde me pegar. Tem um backup ali de ontem, né? De horas. Beleza. Então você mitiga isso aí, a segurança é para isso, para você mitigar e diminuir o impacto negativo que aquilo traria para você de prejuízo. É isso aí o negócio. E aí para nossa área mais pessoal, computador, celular, justamente essa questão da gente se cuidar nos quesitos de segurança que a gente usa, né? Rede social, direto eu vejo, professor, a minha amiga clonaram ou perdeu a conta do Instagram, ou perdeu a conta do Facebook, aí um monte de fotos, perdeu tudo. Por quê? Primeira coisa, entra lá, acessa uma rede que você não tem segurança, ou suas coisas não têm segurança, aí começa. Então, tudo o início é justamente você não se cuidar enquanto, né, usuário na parte de segurança. Tem muita notícia, né, fake, que o pessoal coloca com um link ali. Essa questão de clicar em algo que você não conhece, é o básico ali, né? O que eu vou clicar? O que pode abrir? Olha o link, olha de onde que é, sabe? Se você desconfiar, não clica. Então, vou falar aqui pro meu colega, fica a dica aí, invista em segurança. Né? Sai muito mais barato. Provedor de internet, né? Procura um que tenha lá proteção anti-DDoS, porque já ajuda muito, principalmente porque a empresa precisa do IP público na conexão, muito expressivo. E aí, se o servidor já presta serviço, já fica muito mais seguro de clicar e cair em página. Com certeza. A gente também tem serviço de consultoria na parte de segurança que você pode contratar, né? Se não tiver um funcionário à disposição. Justamente. É o que eu falo, fica muito mais barato você investir em segurança ou pensar muito com esse olhar do que esse... Perder tudo, você pode perder, né, todo o seu... sempre depois é igual a perícia. Eu trabalho também, por exemplo, perícia particular, ou serviços que não são de perícia, sei lá, recuperação de dados. Faço bastante. É muito melhor você ter um backup, se precaver, do que depois contratar um profissional e falar... se eu preciso, cara, meu HD que estragou, formatou, sei lá, e eu preciso recuperar alguma coisa que tá nesse HD. É caríssimo. A gente tenta, é caro. Só que assim, não é 100% de certeza que vai recuperar. São N fatores, né? A tecnologia, tal, o jeito de fazer, eu sei. Só que assim, não é 100%. Então, e se não recuperar? Entendi. Então, é muito melhor você se precaver. Faz backup das suas coisas, copiam em outras coisas, coloca em nuvem, né? Com, claro, todas as medidas de segurança, mas ter esse olhar atento na questão da segurança. Porque você não consegue remediar 100%, né? Sempre tem um grau de perda, né? Então é melhor até com precaver. A segurança você falou que perde, você referiu que perde algumas horas, né? Porque você vai ter um backup mais quente ali naquele... Exatamente, então você evita, né? Você mitiga de um jeito que fica com menor prejuízo. Vamos colocar assim. Entendi. Então, tem mais alguma dica assim que o pessoal pode usar para se precaver de cair num golpe desse? Ou, por exemplo, igual tem esses que são ataques mesmo, onde quebram ali uma barreira de segurança para invadir o seu dispositivo, e tem a engenharia social também, né? Então, tem algum meio que a gente pode
ter na nossa cultura, ou aprender, ou ter cuidados, gosta de trocar o PIN do celular, tem mais alguma coisa que a gente pode estar fazendo? São ações, eu falo sempre para meus alunos, são ações que a gente tem que criar o hábito de ter bom senso. Então, segurança, antes de tudo, não só digital, segurança da gente, é bom senso. Se eu falar para você, ó, eu não conheço Pimenta, tô vindo para cá, aí, eu vou falar o bairro aqui, mas não é preconceito nada, sei lá, tem algum lugar para mim ir lá no Nova Pimenta, ou no outro bairro, no último lá. Cara, eu não conheço aqui, eu vou a pé num lugar que eu não conheço, que eu sei, alguém falou que é perigoso à noite. Vou sair daqui andando e 3 da manhã ir para um bairro que eu sei que é perigoso. Tipo assim, eu vou pensar. Então, é bom senso. Na área digital, a mesma coisa. Se eu não conheço, se eu estou indo num caminho aqui que eu sei que pode ter alguma coisa, tenha bom senso, né? Não clica em links que você não tem 100% de conhecimento da procedência. Transferência, esses golpes de Pix, essas coisas. 99 podia ser evitado confirmando, pô. O cara te pediu um dinheiro, cara, liga e confirma. Você pediu mesmo. Você tá falando aqui pelo WhatsApp, mas você pediu mesmo, pode mandar e tal. Liga. Faz chamada de vídeo, Faz chamada de vídeo, confirma. Sabe assim, ter bom senso, é a primeira coisa. Na nossa área específica de informática, crie senhas fortes, crie um método de criar senha, sabe? Hoje em dia, muitos aplicativos hoje até implementam camadas que você não consegue colocar senha fraca, né? Você tem que criar uma senha forte. Mas eu sempre ensino para os alunos, crie um método de você criar a senha, sabe? Com números, com letras e caracteres especiais, de uma forma que você não vai esquecer. Quando você cria um método, você não esquece. Eu vou falar o meu. Eu posso falar, não tem perigo nenhum. Eu tenho 3 números específicos, que é pode ser um número aí que você lembra fácil. Esses 3 números eu coloco numa ordem que só eu sei. E aí eu uso o nome, por exemplo, vou criar um nome aqui, uma senha para Netway. Eu coloco esse número, coloco Netway, umas letras específicas que eu sei, que é maiúscula, outras que é minúscula, e coloco um caractere especial que eu também sei. Então, para mim criar uma senha aqui por Netway, eu vou usar esse método. Esses números que eu tenho, algumas letras vão ser maiúsculas, minúsculas, posso ser a primeira, posso ser a última, posso ser a do meio, né? Meu método. E coloco um caractere especial. Você vai ter um método de criação de senha e você não vai esquecer. Daqui 10 anos, preciso acessar a Netway. Eu não lembro a senha, mas como é que eu criava? Não, eu crio senha assim, com esse número, desse jeito e com esse caractere especial. Eu nunca mais vou esquecer. Então, criem, né, um jeito de você criar uma senha segura. Primeira coisa, criar a senha segura. Tem sistemas que pedem para ser geralmente alterar de tempos em tempos, né, mudar a senha e tal. Tem uns que expiram automaticamente, né, para forçar a pessoa a trocar. Mudem sua senha. O que você fala de salvar a senha automática ali? Eu ia falar agora. A questão da senha. Navegador. Por que eu ensino a criar o método? Para você justamente não ter que colocar isso em lugar nenhum. Uma das partes da engenharia social é até clichê, né? Eu sou policial, mas é mexer no lixo, pô. Tem muita gente que coloca senha, escreve no papel. Cara, você vai no lixo da pessoa, você acha fácil número de e-mail e senha anotado, porque a pessoa anota e esquece. Entendeu? Tá na carteira, coloca no papelzinho. Só que na agendinha. Então, assim, você tá ali. Então, você tem que evitar essa vulnerabilidade para cair nesse tipo de ação de engenharia social. Então, se você aprender o método, beleza. Não anota em lugar nenhum, sabe? Mais que você esqueça, mas se você anotar, alguém pode ver, né? Alguém pode ver. Então, é uma outra parte de vulnerabilidade. Tem gente que deixa dentro da carteira, né? Aí se perde a carteira, já tem a senha dos cartões, tudo dentro da carteira. Exatamente, essa é a minha questão. Então, assim, tanto que você puder evitar de municiar o inimigo, né? Melhor. Então, é bom senso. Crie um método para você não ter que anotar a senha e tal. Porque a gente falou do papelzinho, você anota aqui. Mas você colocar recuperar lá na automático. Uhum. Eu ensino meus alunos, o pessoal que não ensina a parte de segurança. É muito fácil eu entrar em qualquer sistema. O Windows, então, é dado. Eu vou no Windows, fração de segundos. Se você deixar eu mexer no seu computador, eu vou num arquivo específico, abro lá, rapidinho eu pego todas as senhas que estão salvas. Segundos. Você empresta o computador e mexer o e-mail? Enquanto eu estou abrindo o meu e-mail, eu pego suas senhas aqui. Todas, tudo que está salvo lá. Aí você, por exemplo, né? Você vai ter senha de banco, vai ter senha da sua rede social, vai ter senha de tudo que você entra lá, e-mail, senha, tudo. Tá lá. Muito fácil. O Windows, nessa questão de depois que você entra no sistema, é muito fácil de pegar. O Linux é um pouquinho mais chato. Mas existe essa possibilidade. O Linux tem o Kali, né? Que é usado aí. O Linux é o que a gente usa, assim, é o xodózinho, né, da forense, né? Você pode falar algumas ferramentas assim que você usa lá no seu dia a dia para poder fazer perícia? Sabe que os alunos perguntam direto? Como que a gente quebra a senha de
de Wi-Fi. Como é que é No Cali tem. Não fala não. Eu sempre falo, cara, você passa o caminho das pedras, aí vocês vão pegar a senha do vizinho, né? Sempre tem aquele monte de Wi-Fi. Meu Deus do céu. E sobre isso também, tem vulnerabilidade no Wi-Fi também, né? Claro que tem. Tem alguns lugares, se você conectar, ele já invade seu telefone. São coisas que a gente vai conversando, vai lembrando. Então, vamos lá. A questão de ter bom senso, a questão da segurança de senhas e tal. Em viagens, pessoal, nunca acessem redes Wi-Fi. Se você tiver viagem ou que você não conheça a procedência do local. É muito fácil. Com esse aparelho, lembra que eu falei que a gente é analfabeto digital? Com o celular, eu emular uma rede Wi-Fi e colocar um sniffer aqui no meu celular. A pessoa conecta, eu dou acesso à internet, a pessoa conecta. Coloca o Wi-Fi aberto lá. A pessoa conecta. E o que ela trafegar ali, eu tô com o sniffer, tô captando ali os pacotes, tô vendo. Então eu consigo ver senha de Instagram, senha... Por exemplo, o cara conectou aqui no meu Wi-Fi. Ele conectou e abriu o Instagram. Quando ele abre o Instagram, os primeiros pacotes são pacotes de conexão, que vai vir ali usuário e senha. Eu consigo ver. E vem descriptografado, pô. Entende? Então, assim, a gente sempre ensina, não entre em Wi-Fi que você não conhece, que é muito, muito fácil de você estar sendo furtado ali os dados, né? Tem que ter muita atenção nisso aí. E a primeira coisa que a gente faz, né? Aí já deixa tudo salvo. Eu falo para meus alunos, a primeira coisa que você faz quando você vai num boteco, você vai num restaurante, sei lá, antes de sentar na mesa, você vê o garçom, qual que é a senha do Wi-Fi? Então, tipo assim, tem que ter muito cuidado com isso aí. Muito cuidado. Então, até dos lados das empresas também, né? Cuidar da rede Wi-Fi, proteger. Aí entra aquela questão de ter tudo bonitinho, né? Ter um profissional ajudando para fazer as coisas que a gente tem que fazer. Tem que ter lá a zona desmilitarizada, tem que ter os acessos externos, né? Um Wi-Fi que é para o cliente, um Wi-Fi que é para o pessoal, para os colaboradores. Fazer o mínimo ali, para você ter uma arquitetura de informática que seja funcional e que não vai te trazer problema, né? Então, assim, é um investimento, só que na verdade é um investimento que depois ele se torna assim, um lucro para a empresa, né? Para evitar dor de cabeça futura, né? Teve um evento que aconteceu no Brasil que marcou até hoje, né? Ele é muito falado, que foi aquele das topeiras, né? Que o pessoal cavou por debaixo e foi lá dentro do banco e teve uma ação gigantesca de perícia para poder... A charada daquilo ali... encontrar as pessoas. O que eu falo, a perícia é um negócio muito legal de conversar. Hoje está muito mais em voga, muito mais na mídia. O trabalho da perícia, né? O impacto da perícia na sociedade. Mas esse caso específico foi o maior roubo do país de todos os tempos, né? Foi alguns milhões e tal. Quem matou a charada para chegar foi justamente a perícia. E o fio da meada ali foi o chip, né? Que o cara usou, tinha a parte de investigação, né, e tal. E desse chip conseguiu achar a rede e achou todo mundo. Por causa de uma vulnerabilidade do chip da pessoa, do contrabandista lá. E aí chegou na quadrilha toda. Então, assim, é um trabalho muito, muito legal de ver. Esse trabalho de informática, pericial, né? O pericial em si, em todo, tá? Não é só de informática, não. A perícia em si é muito bonito de ver ela atuando. Não é legal saber que tem isso na nossa região, né? Que aqui, tem espaço para isso. Eu já trabalhei também. Em casos que a gente fez triangulação aqui, achou questão de homicídio, até aqui de Pimenta Bueno. O que seria a triangulação? Um homicídio que teve aqui, né? Uma pessoa, até que o cara matou e soltou o corpo do pé de Vilhena. Enfim, faz tempo isso aí. A triangulação fazer geoposicionamento. Eu sei onde que esse celular está, em qual torre que ele está conectado, sei o local que ele está. Isso aí as operadoras passam pra gente. E aí, conforme você vai andando com o seu celular na cidade, ele vai se ligando nas diversas torres, né? Aí quando eu tenho 2 torres, 3 torres ali, eu consigo fazer a triangulação e achar o exato GPS de onde você está. Então, nesse caso desse homicídio, teve esse estudo. A gente conseguiu achar exatamente onde ele passou e onde que foi a desova. Pelo caminho ali das conexões do GPS do celular, da torre, né? É um negócio muito, muito interessante mesmo. Bem legal de ver. Vamos fazer uma sessão bate-volta aqui? Bora. Agora nós vamos fazer umas perguntas aí interessantes, pessoal. Conhecer um pouco mais aí do Anderson também. A gente tem curiosidade de saber, né? O que um perito aí age, o que mais gosta da tecnologia, né? Então vamos na primeira aí. Qual é a tecnologia que você não vive sem? Cara, eu sou igual todo mundo. Acho que rede social hoje ninguém fica mais sem, né? Comunicação, você se sente atualizado, cara, né? Comunicação, hoje a comunicação é rede social, não tem, ela veio para realmente impactar. Você vê que teve governos que caíram, governos que foram levantados eu tenho um colega que é psicólogo, eu converso muito com ele.
ele era da área assim de comportamental. Aí ele estava explicando a questão das necessidades básicas do ser humano, né? Água, comida, sexo e comunicação. A gente é um ser social, pô. Se você tirar essa questão da sociedade... Tanto os presos. Qual que é a pior coisa que tem para um preso? Aí, pô, a solitária. Hoje nem tem mais, né? Mas, assim, você isolar. Se você isolar, você deixa a pessoa louca. Então, a comunicação hoje é principal. E a rede social, a internet e tal, ela tá tão disseminada justamente por essa necessidade humana de comunicação, né? Então, eu acho que é rede social. Rede social. Qual a criação de tecnologia você mais admira? Você saber dizer por quê também? Cara... Eu vou entrar para justamente essa questão da comunicação de novo, a internet mesmo. A internet. Se você pegar a história da informática, que é um negócio bem legal, o princípio, né, o começo do avanço da tecnologia, começou assim, o start, né, de ver lá na guerra, né, na época da Segunda Guerra, com a criação do ENIAC, uns computadores que eram usados para cálculo balístico, né, o Enigma, que um estudante na época, né, no inglês, desenvolveu uma máquina para quebrar o código alemão. Então, assim, daquela época para cá, qual a diferença que a gente tem do uso da tecnologia? Justamente trazer a questão da comunicação. Então, a base disso tudo é o funcionamento da internet. E a internet também foi desenvolvido pelo meio militar, por causa de guerra e tal. E aí trouxe para a sociedade, para a gente. Então, uma das coisas que eu mais olho com admiração mesmo é justamente a criação, né, de como nasceu essa parte da comunicação, das redes em si, internet, e como que isso impacta na gente, né, no dia a dia hoje. Você estava falando da questão da energia, né? Quando eu falo informática, é justamente a comunicação. A sociedade não vive mais sem. Realmente. A internet é algo que assim, é divisor de águas. Quando você teve o seu primeiro contato ali com a inteligência artificial, Siri, Alexa, o Google, né? Ok, Google. Qual foi a primeira coisa, assim, uma frase que você mais lembra que você falou, assim, com eles? Ou a conversa mais estranha que você já teve com essas inteligências? Eu vou nem falar de mim, eu vou falar do meu filho. Quando eu vi essa questão de poder conversar e tal, eu fiquei assustado com a interação que isso tem para essas gerações novas. Meu filho, pô, 4 anos, 5 anos, altas conversas, pô, com a Siri. E aí... E ele gostava de... Eu lembro bem que ele gostava, assim, de conversar e aprender a piadas. Eu vi que ele começava a chegar em mim. Pai, contar tal piada. Pai, conta aí. Cara, eu rachava 4 aninhos. Onde tá aprendendo tanta piada? Que ele não tem acesso a computador, a celular, tipo assim, né? Aí um dia, prestando atenção, ele conversando com a Siri. Siri, fala uma piada de tal coisa. Siri, fala... Aí a Siri falava, ele dava risada e... Cara, então assim, você vê como é que impacta, né? A inteligência artificial. Muda o nosso dia a dia, pô. É um negócio interessante. Então, eu falo em mudando de dia a dia. Quando você vai fazer uma atividade Dia das Mães, Dia dos Pais, eu já reparei que as músicas, as homenagens são talvez as primeiras que fiquem ali na pesquisa do Google. Então eu já comecei a reparar que isso tem mudado a cultura, né? Não sei se você reparou isso. É o conceito de algoritmo, né? Isso aí são algoritmos. Os algoritmos, todo mundo fala, é o algoritmo. O que é o algoritmo, né? É um estudo matemático do que você faz. Ele transforma você em números. É isso. Aí você é igual para todo mundo. Você é codificado em números. Então, eu sei o que você gosta, o que você pesquisa, o que você não gosta, o que você não pesquisa. Eu te traduzo em um código binário. Sim. O algoritmo te lê. Então, nessa parte de Dia das Mães, isso aqui, Natal, o algoritmo, pô, você vai comprar. Você vai, né? Porque a internet se move, né? Com essas datas comemorativas. Vocês já perceberam, né? por exemplo, não sei se vocês já tiveram essa impressão, eu falo isso para meus alunos direto, né? Eu sempre falo para meus alunos que é quem mais eu tem falo, contato, né? O que acontece? Eu falo para meus alunos, vocês já perceberam que às vezes você tá falando um tema, tá aqui, ó, tá fechado. Sei lá, eu quero ir para uma praia um dia, começa a vir um monte de propaganda de praia, de viagem. Verdade. Às vezes eu quero ir para Maceió, parece um monte de coisa de viagem. Verdade. O algoritmo ele tá, inclusive assim, ó, em áudio, ele reconhece algumas palavras-chave e vem trazendo para você, que é para aumentar justamente o lucro das empresas, né? Então, o algoritmo ele tá te lendo toda hora. Eu lembro quando apareceu o Zuckerberg com todos os microfones e câmera do notebook aberto. Ele tava tampado, na verdade, né? O pessoal falou, mas por que ele Facebook, tampa, né? Cara, o Facebook é um divisor de águas também, é o evento Facebook, né? O que aconteceu. Porque o Facebook, eu sempre também comento essa questão da segurança com meus alunos. A gente, enquanto usuário, treinou uma inteligência artificial do Facebook muito grande, de graça. Por exemplo, questão de segurança. O que é mais probatório, assim,
você acreditar. Vocês estão me conhecendo aqui hoje. Eu chegar aqui e falar, ó, eu sou o Anderson. Vocês me conhecem, pô. Eu não passei nenhum documento meu. Vocês não viram nada meu. Só eu falando que eu sou eu. Ou 10 pessoas no Facebook me marcando. Tem uma foto minha. 10 pessoas que vocês conhecem aqui de Pimenta. E clica lá, ó, esse é o Anderson. E confirma. Alguém que você conhece, seu tio. Ou alguém que você conhece do seu trabalho. E marca lá 10 pessoas. Ó, esse é o Anderson. Esse é o Anderson. Todo mundo apontando lá. Ele é o Anderson. É muito mais, sim, fácil de acreditar nas 10 pessoas falando lá, ele é o Anderson, do que eu chegar... Você entende? Tá isso aí assim, é questão de treinamento de máquina, que o Facebook fez de graça, sabe? Ele até foi pro Senado lá, né, e teve essa questão de enfrentar o Senado americano nessa questão de transformar o usuário dele em números, né, e vender, né? Porque realmente a gente é transformado em números com o algoritmo, né? Então... Vira aquele negócio que você não tá a gente tem que estar ciente, né? Por isso. O produto é você. Justamente. A gente tem que estar ciente e quando você instala um aplicativo, você só dá o ok lá nos termos, sem ler, né? Dá os termos e dá o ok, você tá assinando, vendendo alma pro diabo ali, né? Sempre falo pros meus alunos também. Eu vi num podcast esses dias que essa câmera frontal é para captar onde você ficou mais tempo parado com o seu olho. Existem sistemas particulares, inclusive. Eu já trabalhei, eu não vou negar. Já trabalhei com, por exemplo, investigação particular. Não é minha área. Eu gosto de trabalhar com segurança, perícia particular, né? Quando eu falo que eu sou perito, é perito particular, né? Não sou perito criminal. Mas na área de informática, assim, né? Faz as perícias. Mas na área de investigação existem ferramentas que se eu tiver acesso ao seu aparelho por segundos, eu coloco ela, eu consigo acessar câmeras, consigo acessar o áudio ambiente. Está fechado, eu consigo ouvir, gravar. Tá? Forças policiais, a Polícia Federal, quando coloca um alvo, por exemplo, a gente aqui no estado também coloca um alvo. Dependendo do tipo de aparelho, eu também tenho esse mesmo tipo de acesso, remoto. Então, se você é um alvo, eu consigo te grampear, o que a gente chama de grampo digital. Cara, se você, igual eu falei, se não tem aquele mínimo de segurança, né, os princípios de segurança colocado aí, eu acesso câmera, acesso os seus dados, acesso o áudio, acesso tudo que você está gravando. Não precisa nem ser quando só você liga, sabe? Tem até grampo o grampo digital não é só quando você liga, tô grampeado. Então, às vezes o pessoal fala, eu não sei, quando eu ligo tem um barulhinho diferente, acho que eu tô grampeado. Né? Nada a ver, cara. Hoje em dia, como tudo eu falo, tudo é digital, pô. Se eu pegar o seu aparelho hoje rapidinho, eu sei onde você foi, no seu dia, eu sei tudo, o caminho que você foi, onde você parou, quanto tempo você ficou, já está registrado aí. Entendi. Mesmo sem você querer, já está registrado aí. Então são informações que se a gente pegar agora na parte pericial, eu consigo fácil achar assim, ó, tal dia ele fez isso, tal dia em tal lugar, tal dia ele ficou em tal restaurante, tal dia, eu sei o tempo, sabe? Teve até um caso que a Alexa ajudou a desvendar o mistério, porque pelo áudio dela deu pra captar que tinha mais uma pessoa na casa, né? E fazer as interpretações. Aí vai pra parte dos analistas, que é muito importante. Existe algum filme, série ou livro que você indicaria pra gente? Pra gente deixar aqui de... Cara, tem, assim, tem. Na Netflix tem uns documentários que são bem legais. Tem um documentário que eu sempre passo nas ondas, que é A Rede Social. A Rede Social. Interessantíssimo, cara. E fala também dessa questão do perigo, né, das redes e da parte de segurança. Pô, a gente falou do Mark Zuckerberg, eu não lembro do nome, mas o pessoal que desenvolve ali Google, essas grandes empresas, os filhos deles não têm acesso a isso aqui. Não sei se vocês sabem. Só vão mexer com o celular depois de adultos. Vocês têm noção? O cara que é dono do negócio todo, dono do Facebook, dono do Google, os caras que desenvolvem, os filhos deles não mexem em celular. Aí por quê? Te pergunto. Você entende? Eles entendem a questão do perigo que tá ali. Eles sabem tudo por trás. E a gente deixa o filho se deixar brincar o dia inteiro no YouTube, né? YouTube, TikTok e tal. E às vezes não coloca nem YouTube Kids, né? Coloca no YouTube aberto. Aí entra os problemas. Então, assim, tem que ter muita atenção nisso aí. Eu indico esse documentário. A rede social é muito legal. E esses filmes, né? Filmes que falam nessa questão de segurança. O próprio filme da criação ali do Facebook também traz alguns conceitos dessa questão. Uhum. Tem N, né? N. Tem alguma história engraçada, assim, pra contar com a gente que você já teve com a tecnologia? Ou nesse tempo ministrando aula, que você já teve, assim, pra compartilhar com a gente? Tem algumas. De perícia tem, umas cabeludas. Mas uma que você possa contar. Vou contar umas que é de quando eu comecei a mexer. Eu comecei a mexer com informática de moleque. Meu pai tinha eletrônica, né? Eu sempre gostei dessas coisas de eletrônica e tal. E aí, a informática entrou na minha vida muito cedo. Pra você ver como é que eu sou, velho. Eu mexi num 286. Nossa. 286. Eu era molequinho.
Aí, quando chegou esses cursos de informática na escola, eu estudei na Fundação Bradesco. Aí eu lembro que eu ia pro laboratório, né? O laboratório era fechado e tal. E eu ficava amigo do professor e tal, e ia lá mexer, né? Aí, muitas vezes eu saía assim, no intervalo e tal, e ia pro laboratório de informática. Ficava lá fuçando no laboratório de informática. Um dia eu tava lá, isso aconteceu comigo, pô. Um dia eu tava lá, aí a pessoa entra, a senhorinha da limpeza. E tá lá, papai, passa pano e limpa. Aí o professor veio, era aquele disquete bolachão, não sei se vocês já viram, tempo que faz, acho que eu tinha, sei lá, uns 10 anos, 12 anos, não sei, muito tempo. Acho que era 2 mega, né? Era 700k. 700 KB, velho, peso, não cabe nada. Mas enfim, aí aconteceu isso aí, e aí o professor tá ali conversando comigo, e aconteceu alguma coisa no computador da frente, justo que a mulher tava limpando. Tinha acabado de estar passando pano. Aí ele, não, antes, isso aqui, aquele lá não liga, porque aquele lá pegou um vírus, aí eu tenho que arrumar ele, isso aqui. A hora que o professor falou que o computador tá com vírus, a mulher, botou a mão na cara, esse computador tá com vírus, eu vou pegar vírus? Não, isso aqui ficou bravo assim, né? Tipo, meu Deus. Como se fosse um... Aí ele, não, é vírus de computador, não tem nada a ver e tal. Cara, eu sempre lembro disso aí, eu morro de rir. Então, assim, essa questão da informática, né, da tecnologia em si, ela Na minha época, o máximo que eu vi foi o meme da mulher lavando o computador porque falou que tava com vírus. Mas nesse sentido, eu vi que aconteceu comigo. Meu Deus, se falar, contasse mesmo, se não fosse, não dá pra acreditar, né? É que eu falo, as pessoas têm um receio, principalmente idosos, têm um receio muito grande com a parte de tecnologia. Né? Eles não querem aprender ou tem um receio ali, e aí acontece essas coisas. Tem algum item, assim, de informática, tecnologia dessa parte, que você comprou, assim, foi completamente inútil? Só pra te dar um exemplo, uma vez eu vi no Compre da China, eu comprei um MP20. Meu Deus do céu, aquele celular não fazia nada, só dava pra ouvir música e não tinha mais nada. Uma vez eu comprei uma caneta scanner. Acho que era Breezecam, né? Sei lá, não quero... Tipo, cara, uma bola, nunca usei. Meu Deus. Então, tem alguma mensagem que você deixa... para quem quer ser perito, quem quer atuar nessa área também que você faz, e algum conselho, né, para quem quer seguir essa carreira? Eu sempre falo meus alunos, assim, eu amo trabalhar no que eu trabalho, né, não fui para Manaus, não sou perito criminal lá, né, aqui eu sou policial civil, enfim, mas a informática forense é um negócio que, assim, que é muito gostoso de trabalhar. Eu falo para meus alunos a área de forense porque é o que eu mais atuo, né, então a informática forense é um mundo, pô. Tudo que a gente faz hoje que é tecnológico deixa rastro e pode ser ali, né, objeto de uma perícia ou de uma análise. Para quem quer seguir na área, são questão de objetivos de vida e caminhos a seguir. É questão de perseverar, porque não é fácil, né? Mesmo que não for, professor, eu não quero ser policial, sei lá, mas... trabalhar com essa parte de informática forense ou como analista, N áreas que tem, né, na área de TI. O profissional, para ser um bom profissional, ele tem que perseverar. E é difícil. Por mais que você tenha gosto, que você seja alguém que se disponde e tal, mas para aprender, informática eu aprendi depois que eu saí da faculdade. Eu não aprendi informática na faculdade. Você aprende teoria. Sim. Então você lê ali, consegue ver um conceito ou outro. Mas eu aprendi informática depois que eu saí, na prática. Acho que muitas profissões são assim, né? Exato. Você sai e você realmente fala, eu sou tal coisa, depois que você trabalha naquilo. Então, para você aprender, você tem que ter dedicação. O principal ponto, ter dedicação. E aí, perseverar. Eu quero ser, sei lá, perito criminal. Seja do Estado, seja federal, que são áreas que são bem difíceis de entrar, então... naturalmente você vai ter que ter assim, uma força de vontade para estudar, para chegar lá, porque são concursos bem concorridos. Né? Concursos hoje em dia todos, né, estão muito concorridos, mas nessas áreas policiais, muito mais. Agora, se vai trabalhar, sei lá, como programador, como, sei lá, analista, para você se destacar, você tem que buscar conhecimento, né, e viver aquilo ali. Então, até estava comentando aqui em off também, muitos alunos entram lá, a gente, às vezes fecha uma turma de 40 alunos, a minha turma mesmo, 45 alunos, se formam 7, né, 5. Desses pessoal que se forma, da minha turma mesmo, tem eu e mais um só que trabalha na área. Porque assim, para atuar, primeiro você tem que gostar, né, do que você faz, e depois você tem que se debruçar, porque o mercado seleciona. Só os melhores que vão para frente. E um negócio legal de falar, existem muitas áreas de trabalho, muitas vagas,
né? O pessoal fala de desemprego, só que você pega tanto de empresa, tanto de oportunidade que existe, mas não tem as pessoas qualificadas para poder chegar lá e resolver o problema. É o que eu falo, o profissional ele tem que chegar e resolver o problema. Aí você dá o seu preço. Fala, eu resolvo, eu consigo resolver. O que eu trabalho? Ó, recuperação de dados. Chegou esse dia um advogado, um caso assim, esse assado, a pessoa apagou a conversa do WhatsApp. Você recupera? Eu recupero. É X. Só que eu sei fazer. Se a conversa estiver no aparelho, eu vou lá e tiro e coloco isso no laudo. Tá? Então é chegar e resolver. Se você não resolve, sabe, o mercado seleciona. Então, não é só informática, não. Em qualquer área que você está trabalhando, você está ali num caminho de futuro, você vai pegar uma profissão, se dedica, porque o tempo que você gasta de estudo ali, ele vai ser recompensado. Mas você tem que ser um bom profissional. Buscar, né? Buscar ser bom ali no que você faz. Acho que é a dica que eu falo. Dica de ouro, hein, cara? Dica de ouro. E essa é uma área que se atualiza o tempo todo, né? Que está ali, às vezes, né, o cara não vê lá na frente ou desanima, mas não desanime, porque você persevera e o resultado vem. Vale a pena. É aquela questão de colher o que planta, né? Fica plantando, que uma hora você colhe. Vai embora. Então tá certo, Anderson. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite de estar aqui hoje, de nos ajudar nessa missão, né? De levar um pouco mais sobre isso para a sociedade de uma forma mais simples, né? Que as pessoas possam quebrar esses tabus e esses medos, né? De falar de tecnologia, de falar de segurança. Quanto mais a gente disseminar isso, né? Mais as pessoas vão ficar seguras, né, na internet, poder usar uma coisa que a gente não vive mais sem, com segurança. Exatamente. Né? Tá ciente do que tá trabalhando, né? Eu que agradeço. Eu agradeço também, Anderson. Muito bom, uma aula mesmo aqui. Espero que todos os nossos ouvintes tenham aprendido um pouco sobre cibersegurança. E se você tiver alguma dúvida, comentário, não hesite em nos enviar mensagem. Deixe seu comentário aqui abaixo, né? E siga nossas redes sociais, netcast.br no Instagram, netcast.ro no YouTube. Então, vamos disseminar esse conteúdo, né? Compartilhem e ajude nosso canal. Já ative o sininho aí, se inscreva, já ative o sininho. Fique ligado nos nossos próximos conteúdos, sempre trazendo para vocês informações úteis. Isso mesmo. Estamos também agora no Deezer e no Spotify. Então, quem quiser também ouvir lá no seu canal favorito, né? Enquanto estiver em viagem, na volta do trabalho, já tem um conteúdo aí ótimo para você estar ouvindo, né? E compartilhando também. Muito obrigado, Anderson. Gente. Muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Muito obrigada. Até a próxima, gente. Valeu.